Eu fiquei muito contente e fiquei até surpresa com a quantidade de perguntas que eu recebi relacionadas a esse tema. Então, realmente, a pornografia é um assunto que a gente precisa debater sobre ele, a gente precisa conversar, porque ele realmente tem tido um impacto muito grande, né, na vida sexual de adultos e de adolescentes, né, aprendendo com a pornografia, né. Então, realmente, eu fiquei surpresa com a quantidade de perguntas, veio realmente muita pergunta, mostrando que vocês estão abertas, né, a bater esse papo. Então, acho que ele está vindo num momento muito, muito especial, né. Então, eu vou começar 9 horas, né, então vamos começar mesmo. Eu tive que marcar esse horário, gente, porque à noite está muito difícil para mim, para fazer ao vivo por conta da Melissa, enfim, eu já trabalho bastante, né? Então à noite eu acabo ficando com a minha família, então eu resolvi que eu vou fazer os ao vivos mais cedo e eles vão ficar disponíveis por 24 horas. Então se por acaso você não conseguir ver, eu vou deixar a caixinha de perguntas no dia anterior para você conseguir fazer sua pergunta e garantir que eu responda. E aí na sequência eu faço ao vivo e deixo disponível para vocês verem por 24 horas, beleza? Então assim, ó, pornografia, né, já é uma coisa, ó, antiga a beça, né? Só que muita coisa mudou quando ela começou a ser usada através da internet. Então, antigamente, como é que funcionava? O menino lá, novinho, queria ter acesso a uma revista pornô, né? Então ele precisava dar um jeito de roubar a revista da banca de jornal ou de algum lugar que vendesse, ou achar escondido do pai ou de um tio, né? Ou ele precisava de ajuda de alguém para comprar essa revista, então tinha todo um constrangimento, né, para ter acesso a essa revista. E se ele conseguisse essa revista, ele precisava esconder a revista em algum lugar, em casa ou no quarto. Enfim, ele pegava a revista e ele ia fazer masturbação ou ia olhar de curiosidade inicialmente só, e ele precisava passar a página novamente. Então isso era uma coisa muito mais lenta, muito mais difícil, né, de se conseguir. E aí, com a internet, né, e eu tô falando coisa aí de 15 anos pra trás, né, que a internet começou a dar o boom dela, começaram os vídeos em que a pessoa tinha que baixar o vídeo. Então você precisava entrar em site, não era como hoje, né, tudo tão fácil assim de conseguir. Você precisava entrar num site, arrumar um site que fosse confiável, então você ia ter medo. Será que eu tô baixando um vírus? Será que vai acontecer algum problema? Né? Então, onde que eu vou baixar esse vídeo? Será que esse vídeo vai ter algum vírus? Né? Então era tudo muito lento ainda. E mesmo assim você precisava botar numa pasta em algum lugar no computador para você ver depois. Então não era uma coisa tão simples assim, né? Então, conforme foi chegando a internet rápida, né? Então, a internet streaming, a internet de alta velocidade, né? Onde você consegue ter acesso a sites com inúmeras possibilidades de vídeo, você baixa isso rápido, você sabe que você não vai ter risco de pegar vírus ali, então tudo ficou muito mais fácil, tá? Então, os estudos mostram o seguinte, que os adolescentes estão tendo contato antes de 13 anos, depois eu passo os dados direitinho pra vocês, e por acidente antes de 6 anos, então assim, com 6 anos o menino tá lá vendo um vídeo e de repente aparece uma imagem ali, alguma coisa associada à pornografia, tá? Então, realmente, se você entendeu como era lá no início, né, onde tinha toda a dificuldade de conseguir a revista, para agora que o acesso é rápido, e aí não é só facilidade para baixar o vídeo, você abre várias abas e o vídeo baixa tão rápido que você não precisa nem ficar vendo a historinha. Você pode, inclusive, pular direto para a hora ali do ato de fato. Então, você deixa várias abas abertas, vai pulando de uma aba para outra. Então, realmente, o consumo ficou uma coisa muito mais intensa, em que as pessoas passam realmente horas ali num processo isolado, né, com o celular ou o computador, tendo acesso a essas imagens. E dificilmente isso vai acontecer numa relação sexual com uma pessoa real, né? Então, assim, por que eu resolvi falar sobre isso agora, né? Então, já tem um tempo que eu trabalho com internet, já tem tempo que eu trabalho passando conteúdo para vocês, mas eu confesso que eu tive um pouco de resistência inicial de falar sobre esse tema. Então, eu sou ginecologista, eu trabalho principalmente com mulheres, né? E esse tema é um tema que afeta primordialmente os homens, então, pelo menos até um tempo atrás era assim.
Então a gente não via grande impacto, né? Só que conforme os estudos foram aparecendo, conforme os estudos foram mostrando o impacto que isso tem tido nos adolescentes, o impacto que isso tem tido na vida sexual desses adolescentes, né? Recentemente eu tive com o Fábio Caló, que é um psicólogo aqui de Brasília, que trabalha atendendo essas pessoas que têm dificuldade de largar a pornografia com um bom resultado. Eu falei assim, gente, eu preciso falar sobre isso. Então a gente fez um curso junto agora recentemente de sexualidade. E eu falei, cara, eu vou gravar um vídeo, eu preciso passar isso para essas mulheres, porque isso vai impactar. O consumo de pornografia pelas mulheres está aumentando muito, tá? E mesmo que ela não consuma, o marido dela tá vendo isso, o filho dela tá vendo isso, então elas precisam desse conteúdo. E aí eu falei, não, chega, eu vou ter que falar sobre esse tema, realmente, e aí eu tô aqui com vocês dividindo esse conteúdo. Então, tem um estudo australiano muito famoso, né, para quem estuda pornografia, que ele mostrou que os meninos entre 15 e 29 anos, 100% tinha tido contato com pornografia. Então, 100% dos meninos de 15 a 29 anos tiveram contato com pornografia. Nesse mesmo estudo, eles mostram que 69% das meninas na mesma idade também tiveram algum contato com a pornografia, tá? A maior parte desse contato, ela vai acontecer até os 13 anos. Então, até 13 anos, os meninos já estão consumindo, ainda que não de forma diária, mas estão consumindo pornografia, tá? E a taxa de consumo por meninas tem aumentado consideravelmente, tá? Se você assistir documentários sobre pornografia, se você assistir, se você procurar para ler sobre isso, você vai ver que, na verdade, essa idade é ainda mais cedo, né? Como eu falei antes, ainda há pouco, com 6 anos, não há uma busca pela pornografia, mas isso acontece porque cada vez as crianças estão tendo mais acesso a celular. Então, elas acabam tendo esse conteúdo. Então, o que acontece? O adolescente é diferente de antes, né? Então, agora, o primeiro contato com a parte sexual, realmente, eles estão tendo com a pornografia. Então, mesmo que você não dê celular pro seu filho, mesmo que você tente... Em algum momento, algum primo ou alguém vai mostrar, ou eles vão estar numa casa de um amiguinho e alguém vai falar assim, vem cá, vocês não querem ver um pornô aqui não? Ou não sei qual é a gíria que eles estão usando exatamente, se tem alguma outra, mas você não quer ver um filme se referindo ao filme de pornografia. Então, a menina, ela pode até não estar interessada naquele conteúdo, mas se ela está ali no grupinho, ela vai olhar aquela cena e vai falar assim, bom, deve ser isso aí que os meninos querem, deve ser isso aí que os meninos têm interesse, né? Infelizmente, começa o gatilho do sexo performático. Então, as meninas, elas, ao invés de ter as sensações, né, de vivenciar a sexualidade com o que elas estão tendo prazer, elas começam a ver o que acontece no filme pornô e achar que é aquela encenação que é o natural do ato sexual. E eu não falo só de meninas, não. Eu falo de mulheres adultas e, enfim, né? E os meninos... Eles começam, né, com a questão da estação, existem alguns motivos também para isso, e o estímulo cultural também que os meninos têm, né, para ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então é quase como se isso fosse reafirmar a masculinidade, né, você consumir esse tipo de produto. Então tem alguns homens que, se não mandarem uma foto no WhatsApp ou se não compartilharem em algum grupo um vídeo, talvez naquele dia se sinta como se fossem menos homens, né? Porque não fizeram isso. Então, realmente, isso está muito associado, está muito entranhado, né? Então, começa o homem a consumir a pornografia e a menina, de forma indireta, né? Ainda que aquilo não gere uma excitação de forma direta, porque realmente o conteúdo da maior parte da pornografia heterossexual, ela é muito longe do que dá prazer para uma mulher. Então, geralmente... são atos de violência em relação à mulher, um comportamento que praticamente não tem estímulo clitoriano, e a gente sabe hoje que a maior parte das mulheres, 80% das mulheres, vão ter orgasmo predominantemente clitorianos e não vão conseguir um orgasmo com penetração. Então a gente entra realmente num caos total. Vou falar sobre essa questão, sim, essa questão de como orientar, né, a menina. Eu vou falar um pouco sobre isso mais pra frente. Então, e por que as pessoas, né, consomem tanto a pornografia? Por que ela destrói tanto? Não é só pelo sexo performático, não é só porque aquele sexo lá não é o que na vida real, né, vai fazer com que o casal de fato tenha um prazer mútuo.
A pornografia, gente, tem estudos científicos mostrando isso já, tá? Então a pornografia, ela age no nosso cérebro, ele é extremamente plástico. O que é isso? Ele vai se adaptando, ele vai gerando sinapses, os neurotransmissores vão mudando de acordo com as experiências que você vivencia. Então é lógico que associado ao prazer existem vários neurotransmissores. Quando a gente fala de pornografia, a gente fala especificamente da dopamina, tá? Então a dopamina, que é aquele transmissor que também faz pico com a cocaína, também faz pico com quem usa a metanfetamina, isso também acontece na hora da pornografia, tá? E isso foi um boom na hora da pornografia, internet rápida, porque antes não era um acesso tão rápido assim. Então hoje, o cara abre a internet, abre várias abas, pula a cena, fica olhando várias ao mesmo tempo, fica se masturbando durante um tempão e a dopamina vai lá, ó, fazendo pico no cérebro, fazendo pico. E isso fazendo com que tenha modulação nos neurônios, modulação nas sinapses que vão sendo criadas, tá? Então a gente está falando aqui de sintomas que vão ser gerados baseados na interferência que a pornografia faz no cérebro da pessoa que está consumindo com frequência e com uso realmente descontrolado, né? Então não é que a pessoa fora enfim, não está usando a pornografia ali naquela hora, está fazendo outra coisa. Não é que ela vai estar trabalhando pensando que quer usar pornografia, não é que ela vai estar fazendo outras coisas obrigatoriamente pensando na pornografia todo o tempo. Mas aquele pico de dopamina que fica acontecendo durante o uso, então a dopamina ela não é exatamente um hormônio do prazer, ela é um hormônio da busca pelo prazer, ela é um hormônio que ele vai ter o pico na hora da motivação pela busca disso, tá? Então esse pico é que vai fazendo toda essa bagunça no cérebro, tá? E quanto mais você busca, você procura outra mulher, procura outro homem, chega uma hora que não tem o que saciar, não tem novidade mais, então as pessoas começam a buscar por fetiches incomuns. Então, você pode ver aí questionamentos em grupos de bate-papo, né? Homens que são heterossexuais, mas que passam a consumir conteúdo homossexual ou passam a consumir conteúdo transgênero, não que ele mude a orientação sexual dele, não é isso, mas é porque aquela mulher não tem mais novidade, já viu negra, já viu branca, já viu ruiva, japonesa, enfim, às vezes até criança, então você aumenta a chance desses tipos de acontecimento, né, que talvez na vida real isso não aconteceria. Depois eu vou falar sobre a pornografia para a mulher, né? Por que a mulher tende a consumir mais pornografia lésbica, mesmo sem ter desejo, né, por mulher, que é uma outra explicação em relação a isso. Mas no homem especificamente, você aumenta esses fetiches incomuns, porque realmente a necessidade de novidade, ela não acaba nunca. E essa novidade vai só ali reforçando o comportamento. Então o cérebro, ele acaba configurando como se aquilo fosse uma necessidade importante para a sobrevivência. E aquele cérebro lotado de picos de dopamina começa a apresentar sintomas que não têm relação direta à parte sexual. Então a gente vê sintomas associados a TDAH, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, sintomas associados à depressão, sintomas associados a sintomas ansiosos, né? Agressividade, inclusive, que são comuns em pessoas que têm outros tipos de vício também. Só que no caso da pornografia especificamente, a gente nota os sintomas de dificuldade de ereção, dificuldade de ejaculação com uma relação com uma parceira real, dificuldade de atingir o orgasmo, é o que a gente tem visto muito com as adolescentes. Eu atendo meninas falando assim, não precisa usar nada não, meu namorado não ejacula, ele não consegue ter ejaculação. Por que esses meninos adolescentes não estão ejaculando, gente? Um menino jovem, saudável, ele não vai ter dificuldade de ter ereção, não vai ter dificuldade de ter ejaculação ou de conseguir atingir o orgasmo, né? E por isso que está acontecendo. É o estímulo da dopamina, é a dopamina ali no cérebro, ó, mudando isso. Então, aquele estímulo de pico não é possível alcançar naquela rapidez e no grau de novidade com uma relação sexual com uma parceira. Então os meninos, eles estão tendo dificuldade de ter orgasmo, gente, eles estão tendo dificuldade de ter ereção. E os homens mais velhos, o que tem acontecido, né? Os adultos, né? Dificuldade de ter uma relação com a parceira no casamento. Porque como é que você vai conseguir ter desejo, né? A mesma pessoa, se você não está conectado ao que você sente, você está conectado ao que está ali na tela, com aquele pico de novidade e o ato da masturbação
de forma bem direta. Então, gente, é o caos total, tá? Então, eu percebi o seguinte, eu tô tratando as mulheres, eu trabalho com terapia sexual, só que eu trabalho com mulheres, né? Então, em alguns casos, a gente até conversa algumas coisas do marido, mas eu não faço a terapia para um homem especificamente. Então, a mulher tá com disfunção de libido, ela não tem libido, a gente começa a fazer a terapia, ela melhora a libido, e aí surge o seguinte, agora ela quer transar, mas o marido dela não tá com tanta vontade assim. O marido dela não tem mais tanto desejo. 100%, gente, consumindo esse tipo de produto é muita gente. Então, assim, em vários casos eu acredito que a dificuldade de ter relação sexual no casamento seja também pelo consumo exagerado da pornografia, tá? Então, assim, eu não tô dizendo que você tem que chegar agora pro seu marido e falar assim, ó, eu vi hoje um vídeo com a Thalia falando, aquela ginecologista, você precisa parar de ver isso. Você não vai falar isso. Você não vai virar pro seu filho e vai falar assim, você não pode ver. Essa tática não vai funcionar. Se essa tática fosse funcionar, já funcionaria. Porque ninguém fala de pornografia. As pessoas evitam tocar nesse assunto, né? Então agora a gente tem muitas mães, muitos pais super abertos a conversar com os filhos. Então eles falam de contracepção, de evitar a gestação. Eles falam de doença, até de abuso as pessoas já estão conversando, né? Então as pessoas têm que falar de abuso com os filhos. Mas isso não é suficiente mais, galera. A pornografia tá aí destruindo a vida dos jovens. Isso tem acontecido e também das pessoas adultas. Então, da mesma maneira que no consultório, né, a gente estuda psicologia para conseguir construir um tratamento com a paciente e fazer com que ela realmente tenha adesão àquele tratamento. Então, qual que é a ferramenta que a gente usa para isso acontecer? Eu preciso construir o tratamento da paciente com ela. Então, eu preciso traçar a meta de tratamento com a paciente, com a mulher. Então, se ela sente que está participando dessa decisão, aumenta muito a chance de você conseguir um resultado, tá? Então, é isso que eu estou dividindo com você. Então, que tal se você não sabe puxar assunto sobre isso? Que tal se você falar de dados científicos? Então, se você fala do que a ciência está mostrando, a pessoa fica mais aberta, ela não vai sentir que está sendo punida, que está sendo julgada, né? Então, de repente, você pode começar falando assim, olha, eu assisti um vídeo da Thalia lá no Instagram e ela falou que 100% dos meninos de 15 a 29 anos tiveram contato com pornografia. Caramba, é muita gente. Então você já está mostrando que você está aberto a falar sobre o assunto sem tanto julgamento. E você já entendeu que se ele tem uma idade nesse meio aí, ou se já passou, provavelmente ele já viu, ok? Tá. E aí, se você começa falando que os estudos mais recentes têm mostrado que os homens estão tendo dificuldade de ter ereção, que os adolescentes estão tendo dificuldade de ter ejaculação e orgasmo, e que isso está associado grande parte ao consumo da pornografia, ainda que não seja uma pornografia de forma que feche critérios para vício propriamente dito, tá? Então, se você toca nesse assunto, dificilmente um homem não vai te ouvir, porque eu acho que um dos principais medos que os homens têm é de não conseguir ter ereção, independente da idade, né? Então, se você começa a puxar esse assunto, você abre espaço para a pessoa refletir sobre isso. Então, os homens precisam refletir sobre isso, tá? Só que a maioria dos homens que precisam desse conteúdo, eles não estão hoje aqui assistindo meu vídeo, tá? Então, eu vou deixar o vídeo disponível por 24 horas. Se você não conseguir assistir até o final, você assiste depois. Só que a responsabilidade é nossa, entendeu? Então, você que é mulher, que está tendo acesso a esse conteúdo, você tem a responsabilidade social de passar esse conteúdo para alguém de maneira que ele vá ser ouvido. Dependendo do jeito que você passar, isso só vai gerar revolta e vai fazer com que a pessoa consuma mais esse tipo de conteúdo escondido. Você não vai saber, entendeu? Então, vamos lá, gente. A maioria dos homens tiveram contato com isso. E os estudos mostram que as mulheres estão consumindo também pornografia com maior frequência, tá? Então, o pico de dopamina que tem no homem, ele também age na mulher. Então, é possível, sim, que uma mulher passe a consumir pornografia de forma bem intensa, comece a ter picos de dopamina
e vincule o prazer sexual dela àquele estímulo. E aí, cada vez mais, ela vai ter mais dificuldade de conseguir ter orgasmo com o parceiro dela. Então, se já é difícil você conseguir ter um orgasmo com penetração, imagina se você associar isso ao estímulo da pornografia. Você vai ter que ver pornografia toda vez para conseguir. E cada vez mais você vai desensibilizando para isso, tá? Então, eu repito, os homens estão tendo dificuldade de ter ereção, de sustentar a ereção. Então, ele tem a ereção inicialmente, mas ele começa a não conseguir manter a ereção. Esse é um dos principais sinais. Dos primeiros sinais, começa a não conseguir manter a ereção. Então, o que muitos fazem? Começam a fantasiar na mente, né? Fantasiar mesmo. Começam a pensar nos vídeos eróticos que eles veem. Então, isso também é uma desconexão muito grande com o corpo. Então, os homens também não estão tendo prazer de fato pela sensação que eles sentem. Eles estão vinculando isso àquele pico, né? Aquele gatilho mental da pornografia e não estão conseguindo ter a vivência da sexualidade de forma saudável. A longo prazo, não consegue ter ejaculação se não for com masturbação. Ou às vezes retarda muito, a mulher não aguenta, começa a ter dor. Então as mulheres estão com maior frequência procurando géis, procurando produtos em sex shop para fazer com que os homens consigam ejacular de forma mais rápida, tá? Mostrando que realmente pode estar havendo um retardo e que em alguns casos isso seria sim ligado à questão do consumo da pornografia, tá? Então, gente, isso realmente é uma coisa assim que é de indignar. Por quê? Quando o homem começa a ver a pornografia, ele quase que não teve opção. A sociedade quase impõe que o homem consuma esse tipo de conteúdo, tá? E os homens, eles não têm essa noção do que realmente pode acontecer com ele, tá? Então, eu vou contar uma história que eu achei muito interessante. Eu vi num livro que estava explicando sobre pornografia, eles fizeram um paralelo com a questão do cigarro, do fumo, né? Então, o cigarro, durante muito tempo, ele era associado ao prazer, a status, à sofisticação. Então, gerações construíram, né, o imaginário que uma pessoa fumando era realmente um símbolo de uma pessoa bem-sucedida, sofisticada, né? De início, aconteceram vários estudos questionando se realmente o fumo não estaria ligado a doenças respiratórias, talvez a câncer. A indústria do tabaco foi lá, ó, caiu em cima, bloqueou. De novo, mais estudos, mais estudos. Hoje, a pessoa pode até escolher fumar, mas diminuiu muito, gente. E a pessoa que vai fumar, ela sabe que existe um risco para ela daquilo. Então a pessoa toma uma decisão consciente. Ela entende que se ela começar a fumar, ou se ela fumar muito, aquilo aumenta o risco dela desenvolver uma doença respiratória. Se ela tem filhos, aquilo aumenta a chance dela causar uma doença alérgica para os filhos. Se tem um parceiro que vive com ela, a pessoa está fumando de forma passiva. Então, o cigarro, gente, demorou, mas foi reconstruída uma imagem, né, em cima do que é o cigarro. E hoje a gente realmente não olha para a pessoa achando que é uma pessoa sofisticada, porque fica parada ali sozinha, fumando e cuspindo fumaça, tá? Os homens e as mulheres precisam ter o conhecimento dos problemas que a pornografia pode trazer. E aí a pessoa vai decidir se ela está disposta a ter dificuldade de ter ereção, a ter dificuldade de ter orgasmo, a ter dificuldade de ter relação com uma mulher real, tá? E principalmente também para as meninas entenderem que aquilo que aparece lá no pornô heterossexual não é o que elas precisam fazer, não é. Então, se a mulher tem prazer fazendo aquilo, com o parceiro que tiver, entre quatro paredes, se todo mundo tiver de comum acordo, estiver se divertindo, não estiver envolvendo criança, né, tá valendo. Então, se o casal acha que assistir em algum momento, né, um vídeo pode estimular, ok, é uma atividade individual, tá? Mas o que a ciência tem mostrado é que o uso de forma recorrente da pornografia realmente tem impactado demais o cérebro dessas pessoas, tá certo? Bom, então eu vou ver algumas perguntas aqui que me fizeram. Eu acho que algumas eu já respondi, mas eu vou falar aqui, ó.
Então, uma pessoa me perguntou aqui, por que tem homens que só se excitam vendo filmes pornográficos? Então, essa eu respondi, né? Então, conforme vai tendo o uso crônico da pornografia, né, o cérebro vai se acostumando com aquele pico de dopamina, vai havendo é como se fosse uma desensibilização mesmo, né? Então, a pessoa passa a ter dificuldade de manter a ereção, dificuldade de ter realmente o desejo por aquela parceira real, tá? Isso é muito comum, tá, gente? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Eu gostaria de saber por que isso atrai tantos homens. Teve uma outra pessoa que botou assim também. Por que homem gosta tanto de pornografia? Gente, quem faz a pornografia? Quem construiu a pornografia? Eram empresas. Os homens eram donos da empresa. Os homens dirigiam o filme, né? Construindo voltado para o público masculino. Então, gente, o que tem ali de conteúdo foi sendo aprofundado pelos desejos mais obscuros que os homens poderiam ter. E atualmente os homens são adestrados que aquilo é o certo de querer, entendeu? Então o homem ele vai achar que vai dar tesão mesmo bater uma mulher. Até um homem que talvez se nunca tivesse visto pornografia, ele não ia achar que isso seria uma coisa legal. Mas é como se fosse uma questão de submissão, né? De você dominar o outro, enfim. Tem várias questões, tem o prazer e a dor de fato, eles estão ali em vias muito parecidas ali no cérebro. Mas, gente, isso também é uma coisa ensinada, tá? Mas, respondendo a pergunta aqui, né, que eu acabei indo pro outro lado, não é só o homem, não. Mulheres também podem ter esse tipo de ação. É mais difícil o consumo exagerado por mulheres, porque realmente o conteúdo do vídeo é muito ruim pra mulher no geral, tá? É muito longe do que, de fato, faz com que ela se sinta algum prazer. Então é mais difícil. Mas isso já existe, sim, tá? E tem aumentado o consumo de pornografia por mulheres, tá certo? Deixa eu ver outra pergunta aqui, ó. De onde vem essa necessidade? A genética tem influência? Olha, os estudos, eles são muito recentes de pornografia. A gente não tem, assim, esse dado de genética ou não. Mas se você entender, né, que a dopamina tá aí no cérebro de todo mundo, pronta para fazer picos, né? Tanto em coisas boas como em coisas que talvez vão só ali agir no ciclo de recompensa, né, do circuito cerebral, fazendo com que a pessoa continue querendo uma coisa que talvez dê malefício para ela, qualquer pessoa está sujeita a isso. É uma questão de você começar, tá? Lógico que algumas pessoas vão ter uma tendência maior a determinados tipos de vício, né? E aí, no caso da pornografia, a gente tem um problema a mais. Porque se o vício da pessoa é comer, chega uma hora que o estômago não cabe mais, entendeu? A pessoa vai vomitar. Se o vício da pessoa é beber, ela vai beber, uma hora ela vai cair, vai desmaiar, não vai conseguir mais beber, entendeu? No caso da pornografia, não. A pessoa pode ficar horas, pode ficar o dia inteiro lá, trancado no quarto, consumindo pornografia, ficar só estimulando, não ter ejaculação, cada hora procurar um outro vídeo, outra coisa, de forma bem intensa, e só parar porque teve sono ou então teve vontade de ir ao banheiro, gente. Então é uma coisa que é, assim, é muito surreal, entendeu? É muito surreal isso. Então deixa eu ver aqui, ó, outra pergunta. Os estudos relacionados ao comportamento sexual e pornografia são muito recentes? Eles são muito recentes. Até porque de início não se tinha interesse de pesquisar esse tipo de coisa, até realmente agora a gente saber que tem um impacto muito grande, então tem vários estudos acontecendo, tá? Qual que é a dificuldade? Geralmente os estudos científicos, eles têm grupo controle. Então existem as pessoas que usam determinado tipo de medicamento ou ação e um outro grupo que não usa. No caso da pornografia, não existe como fazer esse estudo, porque todo mundo teve acesso. E também, como é que você, agora sabendo de todos os problemas que a pornografia vai fazer, você não vai pegar um grupo de adolescentes e falar assim, ó, você vai ver, tá? E você não vai ver. Ninguém vai fazer isso. Então, realmente, os estudos são muito difíceis nessa área, mas com o tratamento e a abordagem, né? Me perguntaram agora aqui sobre o tratamento. Com o tratamento, pode ser visto a melhora de vários sintomas. Então, isso, possivelmente, ajuda a gente a ter algum grau de correlação, tá? E esses sintomas, como eu falei, como eles podem estar presentes, mesmo se não tiver um vício caracterizado, a gente realmente tem essa responsabilidade, né, de passar essa informação, porque algumas pessoas simplesmente fazendo uma desintoxicação no sentido de diminuir a quantidade, né, que vê, já vai ser suficiente para melhorar e ter impacto na vida dela, tá? Então, deixa eu ver aqui os estudos, tá? Você acha que assistir estimula a relação? Olha,
tem alguns profissionais que trabalham com terapia sexual, que utilizam da pornografia como um dos exercícios para estimular a mulher a ter libido, né? Tô falando de mulher porque é com que eu trabalho. Eu acho isso bem perigoso, tá? Então, assim, é possível sim a pessoa ter acesso a esses vídeos, não usar de forma compulsiva e ter uma excitação, aquilo ali até ajudar, eventualmente, pontualmente, né? Um casal a iniciar a relação. Só que se a gente está vendo o tanto de problema que isso pode ter, eu acho um pouco perigoso a gente usar isso como um instrumento, tá? Então, não é a gente punir uma pessoa que queira ter curiosidade disso, não. Mas a gente, como profissional de saúde, utilizar da pornografia para estimular a excitação, isso está longe, porque a gente já sabe que essa estimulação, depois, ela pode não ser replicada na vida 2. Então, você quase está condicionando a pessoa a ter esse tipo de estímulo, né, com a pornografia. Bom, essa pergunta aqui era a pergunta que eu estava querendo que acontecesse, tá? Então, olha só. Gosto de ver sexo lésbico, mas na vida sexual tenho zero tesão em mulher. Explique. Gente, então eu falei pra vocês, né, da indústria pornográfica heterossexual ser muito voltada realmente pro homem, tá? Então, qual foi o fenômeno que a gente passou a ver? Muitas mulheres que tinham um diálogo aberto sobre isso começaram a falar do interesse pelo sexo lésbico, tá? Então, o que é isso? Mulher que não tem interesse por mulher, mas que na hora de consumir a pornografia, ela vê mulheres se estimulando, tá? Isso mostra até o tanto que realmente a pornografia é desconectada com o nosso corpo, né? Porque, se você ver, a pessoa não receberia um estímulo para uma mulher, mas na hora de ver a pornografia, ela dá conta de ver e até se excita com isso. Então, por que isso acontece? Porque, no geral, a estimulação de mulher com mulher na pornografia, ela envolve mais estímulo não associado à parte vaginal especificamente. Então, ela envolve mais intimidade, envolve mais sexo oral, e isso é mais próximo do que a mulher sente como prazer. Então, lógico que existem várias, não quer dizer que isso vá acontecer com você obrigatoriamente, nem acho que você deva procurar isso para ver o que vai acontecer. Mas, de fato, muitas mulheres têm essa percepção porque aquilo é mais próximo do que ela acredita ser um estímulo para ela, e é menos agressivo. Então, muitas mulheres realmente têm esse estímulo com a pornografia homossexual, e isso não muda a orientação sexual dela, tá? Então, da mesma maneira que homens passam a ter desejo por animais, né? Passam assim, não necessariamente ter desejo por animais, né? Até falei invertido aqui. Eles passam a consumir pornografia com outros, enfim, com outras questões que elas não fariam na vida real, né? Mas é porque realmente é aquela busca pela novidade, né? É a busca pela novidade, é a busca pela excitação máxima, né? O que pode vir disso aí? Qual que é a surpresa, né? É a busca pelo prazer. Então, é aí que a dopamina age, não é no prazer em si, né? É pela busca dele. Então, deixa eu ver aqui que teve uma outra pergunta que eu lembrei que aconteceu, que foi o seguinte: é prejudicial ao casal mesmo se assistir juntos? Bom, os adolescentes, eles têm começado a vida sexual consumindo o pornô junto. Isso é realmente muito ruim, tá? Porque primeiro que eles vão ter a tendência a assistir o pornô e querer replicar aquilo ali que está acontecendo, né? Então, enfim, vai existir um ciclo de enganação, uma pressão muito forte no homem, né? E uma pressão na mulher de ter que agir daquela maneira. Então, realmente, para as pessoas que estão iniciando a vida sexual, consumindo pornografia, isso é muito ruim, tá? Como eu falei antes, se um casal está em sintonia, os dois estão em comum acordo e querem assistir um vídeo como uma forma de ter uma inovação e tal, e os dois estão concordando com isso, ok. Mas se isso passa a acontecer de forma repetitiva, aí pode dar o mesmo problema, entendeu? Porque aí, como a estimulação é daquela maneira, é um pico muito intenso, vai ser muito difícil você conseguir aquele nível de estimulação a dois, sem a televisão, sem o celular, né? Então, o que a gente brinca, assim, de falar dos adolescentes, né? Que são dois adolescentes transando com o celular na mão. Porque os dois estão olhando, então cada um olha o que quer e estão
dando uma, assim, preliminar com o celular para depois pegar e ter a relação de fato. Então, gente, isso é muito caótico, tá? Então, eu não recomendo. Se você faz isso de forma saudável e não agride nenhum dos dois, eu acho que tudo bem, mas sabendo que os estudos têm mostrado realmente que a pornografia tem impactado negativamente nas relações, ok? Então deixa eu ver mais uma pergunta aqui, tô falando da beça. Qual o limite saudável, tá? Então, em sexualidade, né, não existe uma regra, assim, né? A gente que faz terapia sexual, a gente costuma falar muito isso, né, durante os atendimentos. A gente não está aqui para regrar a vida sexual de ninguém. Então, o que a gente vai tratar é a insatisfação que a pessoa traz. Então, não existe, por exemplo, um número de vezes que o casal precisa transar por semana, por mês ou por ano. Não existe isso. O que existe é, se o casal não está satisfeito com aquela frequência que tem e isso causa algum desconforto, a gente precisa tratar, tá? Então, se a pornografia, ela tem impacto no casal ou na pessoa individualmente, então não é saudável, né? Então, se a gente sabe que o aumento do consumo da pornografia para um homem pode prejudicar a sexualidade do casal, e assim, quem tiver curiosidade, vê a enquete que eu fiz semana passada aqui no Instagram, que eu fiquei bem, assim, animada com isso, né? Porque eu botei assim, ó, quantas mulheres, pergunta para as mulheres, né? Então a maioria que me segue é mulher. Então, quem tem interesse de melhorar a vida sexual? 98% das mulheres. Gente, são 1.500 pessoas, 1.500 ou 1.400 pessoas, mais ou menos, que responderam essa enquete. Então, meu stories dá muito mais visualização que isso, eu tenho 50 mil seguidores, só que foram 1.400 ou 1.500 pessoas que responderam a enquete. 98% das mulheres disseram que têm interesse em melhorar e que acham que podem melhorar a vida sexual, gente. Agora você imagina que assim, ferramentas estão surgindo, as mulheres estão melhorando a sexualidade individual delas, e aí elas vão estar em contato com um homem que está consumindo só pornografia e que não vai ter condições mentais e físicas de suprir isso, e assim, vai ser o caótico, entendeu? Porque o homem, ele tem essa percepção de que a mulher tá satisfeita, do jeito que for tá bom, né? E não é essa a realidade não, gente. Isso aí tá mudando, viu? Isso aí tá mudando muito. Então, como resolver isso, né? Gente, é o seguinte, como eu falei, eu trabalho com terapia sexual, mas eu atendo mulheres, tá? Com queda de libido, problemas com dor, né? Dor na penetração, com dificuldade de orgasmo, conflitos no casamento que podem estar interferindo com isso. Eu não trabalho diretamente com pornografia. Lógico que se você é mãe de uma menina e tem dificuldade de conversar com ela sobre esse tema, se você está preocupada com alguma coisa em relação a isso, você pode levá-la no ginecologista, esse tipo de orientação eu faço. Mas se você percebe, né, que existe um problema com você em relação à pornografia e você precisa buscar ajuda, né, de terapia mesmo, ou se você depois desse vídeo bateu um papo com seu marido e ele percebeu que realmente talvez ele não consiga sozinho, precisa de uma terapia para isso, tem profissionais aqui em Brasília que trabalham, tá? Existe um psicólogo chamado Fábio Caló, ele atende até aqui no mesmo prédio, mas a gente se conheceu fora, num outro curso, e quando acaba ele atende aqui no Adnet também. E eu recomendo, ele tem uma grande experiência com ótimos resultados, tá? O que a gente fala sobre tratamento é o seguinte: se você acha que isso pode estar impactando a sua vida de alguma maneira, ou se você tem curiosidade de saber o que você pode ter de benefício se você parar, faz um teste, entendeu? Faz um teste. Para de ver. Evita de entrar naqueles sites, né? Evita de entrar naquele Instagram que tem um cachorrinho, mas você vai pro lado, aparece um monte de mulher pelada. Evita entrar, né? Vá fazer o seu estímulo individual, né? Masturbação, sem olhar o vídeo. Observe o que acontece. Se você achou que não fez impacto nenhum, ok, eventualmente, né? Eu acho que talvez tivesse que ser proibido, né? Eu realmente acredito nisso, porque talvez o impacto que faça nos adolescentes seja muito alto, talvez eles não vão ter maturidade para decidir. Mas muito bem, a legislação permite o consumo da pornografia de forma livre. Então, se você acha que, ok. Mas se você notou que você não está conseguindo, se você é homem ou se você é mulher, e você está notando que você não está conseguindo,
ter ereção ou ter orgasmo sem obrigatoriamente ver um vídeo de pornografia, calma, tem alguma coisa aí. Abre a sua mente, entendeu? E realmente busca ajuda, tá? Eu tive umas perguntas aqui, né? O nosso tempo tá correndo bem aí. Eu vou olhar algumas aqui. Eu vi... Bom, você utiliza as práticas tântricas para ajuda, para significar? Olha, eu confesso que eu até agora, em março, já tem marcado um ao vivo que eu vou fazer com a Paula Fernanda, que é quem eu considero minha mestra, assim, em relação à parte da sexualidade, né? Então, minha formação acadêmica foi muito tradicional, mas eu fiz o FRJ, o NB e o USP, mas eu confesso que no consultório eu utilizo de muitas ferramentas e muitas orientações que, na verdade, eu aprendi no curso com a Paula Fernanda, no curso, né, de terapeuta tântrica com a Paula, que eu fiz com meu marido, acho que foi 2016 que a gente fez a formação lá. E realmente, assim, é uma forma de conexão com o casal muito forte, né? Então, ele tem exercícios muito poderosos na terapia tântrica. E eu não estou falando de massagem tântrica, eu estou falando é uma coisa muito maior do que isso. Então, agora em março, eu vou fazer um ao vivo aqui para falar de Tantra e vou trazer a Paula para falar sobre isso, tá? Eu acredito que você... Deva Jeta, eu agradeço a presença, seu comentário, né? Isso, agradeço a participação. Realmente ajuda muito, né? Porque é uma forma de você voltar a conexão pro corpo, né? E não ter a desconexão. Então, realmente é muito bom. Gente, então, o meu objetivo realmente é tocar nesse assunto, tá? Se você achou útil, compartilhe esse conteúdo com alguém, né? Tenha sabedoria na hora de tocar nesse assunto, porque é um assunto muito delicado, não é um assunto falado. Então, a pior maneira de você tocar nesse assunto é na maneira que a pessoa vai se sentir julgada ou que a pessoa vai se fechar sobre ele, tá? Então, leve esse conhecimento, explique às pessoas os problemas que a pornografia tem causado, para que a pessoa tenha curiosidade, para que a pessoa vá lá pesquisar quais os problemas que a pornografia tem feito, né? São estudos, não são só no Brasil, gente, é fora do Brasil também. Então, realmente, isso é um problema social geral. Então, deixa a pessoa decidir, você precisa dar a ferramenta para que ela consiga ter uma semente plantada para questionar se realmente esse assunto vale ou não, né? E se ela percebe que realmente tem alguma coisa que não está indo bem, ter a possibilidade de recorrer a isso, tá? Eu vou encerrar por aqui, espero que tenha sido muito útil. Agradeço muito. Eu sei que esse horário tem muita gente trabalhando, muita gente que está cuidando de casa, muita gente ocupada, e vocês pararam para vir aqui me ouvir. Eu sou muito grata. Sou muito grata também a quem está vendo agora ao longo do dia, né? Que não está comigo ao vivo, mas tocou nesse tema. Se você ainda tem alguma dúvida sobre esse tema e eu não comentei aqui, você pode deixar um recadinho aqui pra mim, eu vejo. Eu tenho pessoas que me ajudam também com a rede social, mas eu também respondo aqui, tá? Eu vejo as mensagens, eu tomo conta de tudo que acontece. E eu ficarei com muito prazer de orientar sobre isso. E é isso, né? É uma responsabilidade nossa. Então, por mais que os homens sejam muito impactados, é uma responsabilidade nossa, né? Enquanto a sociedade ainda continua com um machismo muito entranhado, os homens vão ser os principais afetados, assim, eles vão ser uma consequência frágil disso tudo, né? Então, o que eu acredito é isso. Então, nós como mulheres temos a responsabilidade de passar para os nossos filhos isso, né? E eu realmente acredito que conforme a sociedade for deixando de ser machista, os homens forem participando mais, né? Os homens vão passar a ter a chance de ter impacto também na criação dos filhos. Mas enquanto isso não acontece, essa responsabilidade é nossa, tá? Então leve esse conteúdo pro seu marido, leve esse conteúdo pro seu filho e a gente vai continuando a conversar por aqui.
Tem gente até da minha família aqui vendo, gente, que legal. Um beijo pra vocês, agora eu vou voltar a atender, tá? Espero que tenha sido útil. Então não saia, não precisa sair dos grupos, não precisa ficar com medo de receber uma foto hoje não, tá? Mas é questionar até onde isso é válido e até onde tudo isso tá realmente da forma que é saudável, tá certo? Então um abraço e bom dia pra todo mundo. Tchau, tchau.